Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou mostrar como que a gente pode utilizar o LibreOffice Writer, que é o equivalente ao Microsoft Word, tá? Caso você ainda não saiba, o LibreOffice é uma suíte Office muito similar ao Microsoft Office. Então, se você precisa utilizar o Word, aqui tem o equivalente, que é o Writer, que eu vou ensinar hoje. Se você utiliza muito o Excel, aqui também tem o equivalente, que é o Calc. E se você usa o PowerPoint, aqui também tem o equivalente, que é o Impress. Ou seja, esse aqui é um software gratuito, de código aberto e multiplataforma. O que significa multiplataforma? Que você pode rodar ele tanto no Windows, quanto no Mac, quanto no Linux. Em todos esses você vai conseguir utilizar de graça, tá bom? Então vamos ver como que a gente faz as mesmas coisas que a gente faz lá no Word, aqui no LibreOffice, para você ver que você não precisa tanto do Word quanto você acha que precisa. E mesmo que você tenha uma empresa, essa suíte Office cabe muito bem e pode e até deve ser utilizada lá. Eu incentivo muito o uso desse programa, tá bom? Então vamos ver aqui o basicão do programa, como que a gente pode utilizar. Bom, logo de cara, o que muitas pessoas estranham é o visual do programa, porque elas estão muito acostumadas ao Microsoft Office, que mudou o seu visual e está usando aquelas guias, né, que são as abas, Rainbows que eles chamam e tal, que você encontra aqui. O LibreOffice você também consegue deixar com aquele aspecto, se você quiser. Mas, em geral, eu não utilizo aquele visual e muitas outras pessoas que também estão acostumadas ao LibreOffice evitam aquele visual muito Microsoft. Mas, se for te ajudar, você pode colocar aí para você também. Então, o primeiro aspecto é esse, o visual muda um pouco. Ao invés de estar as abas, está um pouco daquele visual que era o antigo Office, né? Não que esteja com o mesmo visual do antigo Microsoft Office, mas é que o antigo, eles utilizavam esses menus assim, tá? Mas você vai ver que é bem fácil de encontrar as coisas por aqui também. Bom, logo de cara você tem aqui o básico, né? Que você vai salvar, você tem aqui o abrir, aqui você tem um ícone para exportar para PDF, o que ajuda muito, imprimir, visualizar impressão. Então, bem básico isso daqui. Aqui a gente está na formatação de texto, que tem negrito, itálico, sublinhado, enfim, aquelas coisas básicas também, que você consegue mudar a cor da fonte, colocar uma cor de fundo daquela letra e tudo mais. Você consegue colocar aqui os marcadores, e aqui você alinha esquerda, centralizado, direita, justificado. Aqui você define o espaçamento entre as linhas, então é bem fácil você já colocar, ou pode personalizar um valor e tal. Aqui é o espaçamento entre parágrafos. Então, aqui você já encontra muitas coisas. Aqui em cima você tem em localizar e substituir, verificação ortográfica, aqui o marcador de formatação. Se você quiser inserir uma tabela, tem aqui também, ou pode colocar aqui uma personalizada. Se você for inserir imagem, gráfico, ou mesmo uma caixa de texto que você coloca ali e escreve dentro da caixa de texto. Neste daqui você tem a quebra de página. Então, você vai vendo que todas as ferramentas são muito fáceis de encontrar, mesmo que estando com um visual um pouquinho diferente do Word. É tudo questão de se acostumar. Mesmo quando a Microsoft mudou o estilo do programa dela, que antes estava nesse estilo de menus assim, e eles começaram a criar as guias, deu muita confusão também na cabeça das pessoas, porque tiveram que se acostumar com algo novo e tal. Mas aqui é muito fácil de se acostumar. Se você precisar inserir alguma coisa, é só vir em inserir, você vai ver que está tudo aqui, inserir figura, gráficos, formas, seção, caixa de texto, tudo ali que eu te mostrei, você consegue inserir aqui. Olha aqui, hiperlink, indicador. Depois posso mostrar até como a gente utiliza essas coisas de forma mais aprofundada, né? Porque o indicador muitas pessoas não sabem nem como utilizar, nem mesmo no Word e tal. Mas se você tiver interesse em aprender de forma mais aprofundada sobre o LibreOffice, deixa aí nos comentários também, tá bom? Aqui você vê que também pode colocar número de páginas, campos, pode fazer envelopes, né, que é o de mala direta e tudo mais, linha de assinatura, enfim, um monte de coisa que você também encontra no Word, aqui tem também. Algumas coisas aqui até tem a mais e não tem no Word, tá? Mas nem vou entrar nesse assunto do que tem mais em um, o que tem mais no outro. O importante é a gente saber usar o programa para aquilo que a gente precisa. Outro ponto interessante é que tudo isso que você vem aqui, você também tem aqui do lado. Clicando aqui, por exemplo, eu entro em propriedades. Então, eu tenho todas aquelas formatações que eu mostrei aqui para você. Temos aqui negrito, itálico, mudar a cor da fonte, o realce, né, que é aquela cor de fundo da fonte, o alinhamento,
os marcadores, dá até para mudar aqui o plano de fundo por aqui, os espaçamentos que eu também mostrei que estavam ali, estão aqui. Se isso não estiver aparecendo para você, onde você tem que ir? Em Exibir, e aí você vai vir aqui em Interface do usuário, e você tem a opção de barra lateral, e ele te traz a barra. Porque se eu ocultar isso aqui, eu vou exibir, vou entrar e vou deixar apenas essa barra única. Repara que ficou uma barra única aqui em cima, mas sumiu a barra lateral. Nem na esquerda, nem na direita, certo? Mas se eu quiser, vou em Exibir, Interface do usuário, e eu escolho o estilo que eu desejo. Pode ser essa daqui, pode ser com a barra lateral, com a barra lateral. E aí, se eu quiser ali em cima que seja aquela outra barra padrão, né? Vou ali em Interface, barra de ferramentas padrão. Ou eu posso colocar aqui em abas. E repare que agora ficou com aquele visual do Microsoft Office em abas, né? Você pode trabalhar aqui no início, inserir, layout e tudo mais, referências, enfim. Mas eu não gosto muito assim, não. E para voltar, eu posso vir aqui em barra de menu, por exemplo, colocar aqui Exibir e mudo a interface para o padrão de novo, tá bom? Então, eu vou colocar um texto aqui para a gente ver como que a gente formata as coisas, o que a gente pode fazer. Então, eu vou entrar em Ferramentas, Autotexto. Eu também poderia apertar Ctrl F3, mas aqui entra um autotexto. E posso colocar o texto que eu quiser. Aqui são alguns exemplos de texto, tá? Ordem de compra, talvez coisas que você possa precisar e tudo mais. Eu vou utilizar esse Lorem Ipsum aqui, que é aquele famoso que não significa nada, tá? Vou inserir aqui e você pode ver que temos alguns parágrafos e tal. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V para ter um pouco mais. Pronto. E olha aí, se eu quiser selecionar tudo, aperto o Ctrl A. Ele seleciona tudo. Aí eu posso trabalhar aqui, espaçamento, deixo um espaço 1,5. Se eu quiser centralizado, à esquerda, justificado, enfim, são algumas opções. Posso mudar a fonte aqui, então eu posso deixar, por exemplo, o Arial, que é a famosa Arial, que usam em tudo. Deixo em negrito. Se eu quiser mudar a cor de fundo de alguma parte, por exemplo, seleciono aqui e realço aqui. Pode ver que ficou um pouco amarelo. Não sei se dá para ver direito, mas se eu mudar a cor, vai dar para ver. Olha aí. Tá? Deu um realce. A gente ainda pode, por exemplo, colocar até uma sombra na palavra. Se quiser, seleciono aqui, vou aqui em Formatar, Texto. Temos aqui sombra. Dá para colocar, você pode ver que fica um pouquinho diferente. Tá? A gente não usa muito isso, mas dá para utilizar. Apertei Ctrl Z para voltar aqui a formatação. Se quiser também trabalhar, por exemplo, maiúscula, minúscula, você vai ali em texto. Temos aqui maiúscula, minúscula, circular, caixa. O que ele faz? Essa aqui ele coloca as primeiras em maiúscula e tal. Se você quiser limpar a formatação de tudo ou de alguma parte, por exemplo, você pode selecionar aqui, vir aqui em Formatar e limpar formatação direta ou apertar Ctrl M. Mas olha aqui, limpou essa parte, voltou à formatação padrão, pode ver que voltou até a fonte que estava, que é padrão do LibreOffice e tal. Para inserir a imagem também não tem segredo, você vai lá, insere a figura aqui, vou utilizar essa mesmo. E ela é bem grande, né? Então eu vou reduzir. E a gente pode trabalhar aqui, se eu quiser que fique na página, ela fica bem rente aqui da página. Se eu quiser que fique por cima da página, eu mudo ali também. À esquerda, à direita, enfim, você pode trabalhar dessa forma. Aqui fica o texto separando. Pode clicar com o botão direito também e ir em propriedades. Aqui ele abre algumas coisas, você consegue colocar, por exemplo, uma borda. Vou colocar um estilo de borda aqui, pode ser este daqui. A largura da borda, vou deixar um pouco mais grossa. O espaçamento, né, a distância do conteúdo, que no caso seria da imagem. Então, vamos aumentar a distância para você ver como que fica. Vou colocar aqui tudo em volta, então estou colocando tudo em volta da imagem. E vou dar um OK. Então, olha aqui, ficou com um aspecto de fotografia, né, como se estivesse num quadro e tal. Enfim, você pode trabalhar aí edição de imagem também. Vou remover isso. Então, aqui você tem todas essas coisas que você encontra no Word, você encontra aqui também. E é muito fácil trabalhar com isso.
Você pode colocar símbolos, por exemplo, igual também tem no Word. Aqui, ó, você vem aqui, inserir caracteres especiais. Aqui já tem alguns que são básicos e tal. Tem alguns recentes que você pode utilizar mais caracteres. Aí aparece um monte de opção aqui para você. E aí você utiliza do mesmo jeito que você encontra lá no Word. Se você der simplesmente um clique aqui em cima, você está no cabeçalho. Se você vier aqui embaixo, você agora está no rodapé, tá? Então, você pode trabalhar da mesma forma. Você pode adicionar, por exemplo, adiciona aqui um cabeçalho, e aí você escreve alguma coisa. Aqui você pode adicionar um campo, por exemplo, ó, inserir campo. Você pode colocar a data. Ó. Então, aqui no cabeçalho já estou colocando a data. Enfim, são coisas que você pode trabalhar da mesma forma que a gente trabalha no Microsoft Word, tá? Aí, se você quiser salvar, por exemplo, em PDF, como que você exporta para PDF, né? Você simplesmente clica aqui, ó, nesse ícone, ou você pode vir em Arquivo e exportar, ou exportar como aqui, e você vai exportar como PDF, é uma opção. Você também pode exportar para o formato EPUB, que é aquele de livro digital e tal, mas se você clicar aqui, ele já vai exportar para você. Então, esse é um basicão do programa, que você já consegue fazer muita coisa, muitas formatações. Eu utilizo ele, nem utilizo mais o Microsoft Word, há muito tempo que eu não utilizo. Mesmo quando eu estou utilizando o Windows, eu utilizo o LibreOffice. Uma outra coisa interessante também, que muitas pessoas perguntam, é em relação à extensão, ao formato que a gente salva. No Microsoft Word, por exemplo, utiliza-se o Doc e o DocX. Os mais novos são o DocX. Aqui é ODF, que é um formato aberto, né? Então, deixa eu mostrar um pouco como é isso. Você vem aqui no arquivo, salvar ou salvar como, e aqui ele já coloca que é o documento de texto ODF. ODF significa Open Document Format, que significa formato de documento aberto. Então, ele tem sim algumas diferenças com relação a formatos fechados, como o Doc e DocX. A vantagem desse formato é que você consegue abrir ele em vários softwares que permitem esse formato e também você não vai ter problema lá no futuro, por exemplo, daqui 10, 15, 20 anos, quando um software, por exemplo, muda, aí ele muda a extensão, muda o formato, você começa a ter dor de cabeça para abrir. Igual quando você tem o Word, por exemplo, e ele foi salvo em Doc, agora está DocX, você muitas vezes perde algumas coisas quando ele está em Doc, porque agora a Microsoft já não colocou o Doc como padrão, e sim como DocX, e sabe-se lá o que vai acontecer lá na frente. E outro ponto é, quando você usa Doc e DocX, você está amarrado ao Microsoft Word, ou o Microsoft Office em geral. E é isso que a Microsoft quer, que você fique amarrado a eles. Então, quanto mais você utiliza o formato deles, mais amarrado você fica. Porque aí, se você faz certas modificações, você pode sim perder algumas coisas, não em termos de conteúdo, mas em termos de formatação. Então, às vezes, uma coisa que você colocou ali uma corzinha e tal, num outro programa vai ser um pouquinho diferente. Então, isso acontece sim quando você abre documentos que foram salvos em outros formatos em certos programas. Por isso, sempre dê preferência para formatos abertos. Isso é bom porque você consegue abrir em qualquer programa. E não estou falando só aqui do LibreOffice, não. Qualquer opção que você tiver de salvar em formato aberto é muito melhor, até mesmo para você, seja para você passar para alguém ou para você abrir daqui a tantos anos que você quiser lá na frente, é muito mais fácil, tá bom? Na hora de salvar o seu arquivo, então, eu dou preferência para o ODF. Raramente eu salvo em Doc ou DocX, só quando precisa muito passar para alguém que só usa isso, talvez eu salve em Doc e DocX, mas é muito raro. Sempre prefiro o ODF. E você consegue salvar em ODF até no Microsoft Office, tá bom? O Word vai ler ODF e você consegue salvar nele em ODF. Então, aqui você tem algumas opções. Ó, o ODF, que é o padrão, e aí você tem o Word 2007 a 2019, o Word 2003. Enfim, você vê que você tem outras opções para você salvar caso você precise. Você também pode colocar senha, então isso é interessante. Você pode colocar senha somente neste arquivo aqui. Você vai, coloca, salvar com senha, e aí ele vai pedir a senha quando você estiver salvando. Você pode criptografar, o que é interessante também. Se você estiver trabalhando com assuntos mais importantes para você, você pode criptografar. Enfim, você tem opções bem legais aqui. Então, aqui você consegue fazer muita coisa. Você também consegue utilizar macro aqui, se você quiser. Você pode também mudar a exibição aqui das coisas que você quiser. Caso necessite colocar mais, por exemplo, barra de ferramentas. Ó, você tem várias opções aqui que você pode colocar. Pode personalizar o que vai aparecer aqui, o que não vai. Enfim, você tem muitas opções.
Caso você queira mudar também de idioma, eu utilizo muito no idioma inglês e tal, você pode vir aqui em ferramentas, opções, vem aqui em configurações do idioma, e aí você vem em idiomas, e é só você mudar aqui a interface do usuário, por exemplo. Então, você consegue mudar aqui e deixar do jeito que você quiser, tá? Então, tem muitas coisas que você consegue fazer aqui. Você consegue mexer, por exemplo, aqui, deixar do lado esquerdo, do lado direito. Você que manda, se você quer aqui do lado esquerdo ou do lado direito. Ó, se você arrastar para cá, por exemplo, ó, ele fica do lado direito, tá? Então, se você preferir, algumas pessoas preferem trabalhar assim do lado direito. Eu prefiro trabalhar com ele do lado esquerdo, mas você que manda aí. Outra coisa interessante que aqui também tem, ó, se você colocar, por exemplo, um título, você pode trabalhar com os títulos aqui. Por exemplo, se tem um estilo padrão aqui, né? Posso colocar título do documento, esse título aqui. Aí aqui eu vou colocar título 1. Ó, se eu colocar uma formatação nele, por exemplo, título 1. Aí se eu coloco, por exemplo, um subtítulo, subtítulo 01. Também posso colocar ele aqui, ó, deixar um título 2, por exemplo. E aí, se eu clico aqui em navegador, por exemplo, olha aí, eu estou aqui trabalhando nos títulos. Ó, se eu quiser ir direto para o subtítulo 1, eu clico aqui, ele já vem aqui para mim. Se eu quiser ir direto para o título 1, eu venho aqui. Ó. Então, aqui ele vai colocando para mim a hierarquia. Tá? Se eu inserir também, por exemplo, uma imagem, ó, vou inserir imagem. E se eu clico agora aqui em imagens, olha aí, já está aparecendo a figura 1. Então, se eu estou aqui, por exemplo, e clico depois aqui ó, em figura 1, ele já me joga lá para a figura 1. Tá? Então, vai aparecendo aqui as imagens que você tem. Os indicadores, se você marcar com indicadores, vai aparecer aqui, os hiperlinks. Então, aqui você já consegue navegar com muito mais facilidade. Tá bom? Então, acho que esse foi um panorama bem geral aí do programa. Você consegue fazer muitas coisas que a gente utiliza tanto dentro de casa quanto nas empresas. A questão é o costume. A gente se acostumou muito a utilizar o Microsoft Office e o Microsoft Word, Excel e tal no dia a dia. E aí a gente acha que a gente precisa desses programas. E é claro que a Microsoft quer que a gente ache isso também. Mas aqui tem uma ótima opção para você, que é o LibreOffice. Eles estão sempre se atualizando, é um dos melhores softwares para empresas gratuitos, multiplataforma, então é muito interessante a gente começar a utilizar. Tá? Espero que essa aula tenha sido útil para você, que você tenha aprendido várias coisas e espero que você consiga utilizar no seu dia a dia o LibreOffice. Tanto aqui o LibreOffice Writer, que pode substituir o Microsoft Word, quanto também o LibreOffice Calc, que substitui muito bem o Microsoft Excel. Tá? Então, faça aí o teste. Se você tiver dúvidas, se você quiser que eu ensine mais coisas utilizando esse software, deixa aí nos comentários abaixo para eu saber o que você precisa e como que a gente pode explorar ainda mais a ferramenta. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo. E compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com os diversos conteúdos que a gente já tem aqui no canal. Tá legal? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!